Olá, começamos agora o Direto ao Ponto, seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Assembleia. A conversa de hoje é com Carlos Lula, advogado, ex-secretário de Estado da Saúde, servidor da Assembleia Legislativa e agora deputado estadual eleito pelo Partido Socialista Brasileiro. O Direto ao Ponto está no ar. Deputado estadual Carlos Lula, deputado eleito, seja sempre muito bem-vindo à TV Assembleia e é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Silvio. Você sabe que eu me sinto muito bem aqui, me sinto à vontade, voltando à Assembleia Legislativa. Eu sou servidor da casa, servidor de 17 anos da Assembleia e que deixei a casa por um certo tempo para ser secretário de Estado e volto hoje como deputado. Para mim é uma honra, uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre política. E essa votação expressiva, o que foi isso? Mais de 80 mil votos. Foi uma surpresa para o senhor? Silvia, foi uma surpresa, eu não tenho como negar que foi uma surpresa. Nem nas minhas melhores projeções eu projetava ter uma votação tão expressiva e muito menos ter uma votação no estado inteiro. Fui votado em 215 dos 217 municípios do estado. De fato, eu tenho que rodar o estado de volta, agradecendo cada voto que eu tive em cada cidade. É necessário a gente fazer isso para a gente agradecer. De fato, foi uma candidatura do SUS, em defesa do SUS, em defesa da vida, em defesa da política de saúde que a gente construiu, mas que não deixa de surpreender. A gente sabe que é muito difícil, eram mais de 500 candidatos a deputado estadual. A tendência era que, como acabou baixando, que a votação dos deputados baixasse, dado um número muito grande de competidores, já que a gente não tem mais coligação, e isso acaba gerando uma perda, acaba gerando que a votação das pessoas abaixe um pouco, caia um pouco. E a votação de fato surpreendeu muito. O teu desempenho em frente à Secretaria de Saúde do Estado e durante um período da pandemia, que foi um período bem difícil para a gente, isso impulsionou essa votação expressiva? Tenho certeza que sim. Me parece que o trabalho que a gente desenvolveu, eu tinha esse reconhecimento de fato nas ruas, né? As pessoas me abraçavam, as casas onde a gente passou, nas ruas onde a gente passou, diziam assim, olha, eu vou votar em ti. Eu vou votar em ti por conta da vacina, eu vou votar em ti por conta do enfrentamento da pandemia, eu vou votar em ti porque eu fiz a cirurgia. Eu perdi a conta de quantas pessoas foram me abraçar que eu não conhecia, eu nunca tinha visto na vida e que foram me abraçar dizendo assim, olha, obrigado. Eu tenho um depoimento em especial, que eu não vou me recordar o nome da pessoa, mas a pessoa foi na comemoração, foi no meu comitê, no dia do resultado, e fez questão de me abraçar e disse, eu já tinha tentado te procurar. Eu estava no corredor do hospital municipal, achava que ia perder minha perna e eu quero mostrar aqui para ti que eu estou andando. Tu me tiraste de lá, levou para um centro de referência para o Hospital do Estado. E eu nunca fui tão bem tratado na vida, eu estou vivo aqui, andando, e eu queria te mostrar isso e queria te parabenizar. Eu e minha família votamos todo em você. Eu não tenho como agradecer um gesto desse tamanho, eu não tenho como. Isso dá muito a dimensão do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos e que é uma responsabilidade enorme manter, né? Passou a régua, ficou para trás. Agora eu tenho que construir um outro trabalho, mas com certeza de que a defesa desse sistema único de saúde que pode dar certo é bandeira, sim, do meu mandato. Entre tantos momentos difíceis que o senhor passou na pandemia, qual foi o momento mais difícil? A gente sabe que foram todos momentos difíceis, mas qual foi, assim, a decisão mais difícil de ser tomada naquele momento? Silvia, foram 2 anos de muita dificuldade, e eu passei muitos momentos difíceis. Às vezes as pessoas não têm noção do que a gente passou em ver empilhar corpo, dia após dia. Em ter noite que a gente não tinha onde colocar tanta gente que tinha ido a óbito. Mas eu me recordo assim, de 2 momentos que me tocaram muito. O primeiro momento foi quando eu saí de casa. Eu não tinha como ficar em casa, eu não sabia o que ia enfrentar. Eu vi as pessoas que estavam perto de mim adoecendo e eu tive de conversar com minha esposa, com minha família e a gente tomou a decisão. Ela disse, não, pode ir. Eu vou ficar aqui com as crianças
e vai lá e toma de conta. E eu saí de casa, fiquei praticamente 2 meses fora de casa, na primeira onda, né? Até ter certeza de que a gente teria o mínimo de segurança para voltar ao convívio com minha mulher e com meus filhos. Então, sair de casa, isso para mim foi o que mais doeu, porque eu saí naquele momento sem saber que eu ia voltar. Era como se eu estivesse de fato indo para uma guerra. A gente vai, mas não sabe se volta. E era mais ou menos esse o sentimento, né? O sentimento de muita dor, né? De muita incerteza e insegurança. Mas eu precisava fazer isso naquele momento. Eu precisava me doar para cuidar da população do Estado. E um segundo momento que me doeu muito, que não era de dificuldade, eu tinha de tomar essa decisão, mas foi quando a gente percebe que algo muito grave está acontecendo, assim, algo muito surreal está acontecendo, que eu tive de assinar a portaria para regular velório, né? E quem se recorda dos primeiros velórios de quem tinha Covid, a pessoa era colocada em mais de um volume, né, no saco preto, para não ter risco de contaminação. O velório tinha 15 minutos, tinha direito de um familiar e tinha que ser imediatamente enterrado. Eu relutei em assinar a portaria, e era uma portaria necessária, que era mais ou menos igual em todos os estados da federação. Mas a Covid ela não alterou só nossa forma de viver. Naquele momento eu vi que ela alterou nossa forma de morrer, porque a gente não tinha mais direito sequer de se despedir do nosso parente que falecia. Então, assim, foram 2 momentos de muita dor para mim. Sair de casa e ter que regular a forma que a gente ia velar os nossos mortos. Como foi vencer a pandemia? Porque o Maranhão venceu a pandemia, o Brasil venceu a pandemia, mas o Maranhão mostrou muito empenho para vencer a pandemia. E o senhor esteve à frente desse processo. Silvia, foi algo que eu diria, eu ainda não tenho real dimensão do que foi isso para o Estado, que isso vai representar para a história do Estado. Eu tinha algo que eu dizia para mim mesmo todos os dias, dizia para quem estava comigo, que era o vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. O vamos vencer era um lema que depois eu acabei utilizando para a política, a hashtag que era da minha campanha, o vamos vencer. Mas a gente fez isso sem nenhuma intenção. Eu disse isso numa entrevista, no rádio, no jornal, já não me recordo. E eu fiquei e comecei a usar na secretaria. Eu dizia para todo mundo, calma que a gente vai vencer. Nós vamos vencer isso daqui. Porque muita gente desesperou, muita gente não conseguiu trabalhar, muita gente passou mal, problema de saúde mental. Eu perdi muita gente. A gente morreu nessa batalha. A gente estava próximo da gente e morreu. Perdida no Espírito Santo, era servidora do RH da casa, ela não quis sair da função dela. Ela tinha mais de 40 anos de Secretaria de Saúde. Perdida no Espírito Santo. Dentre tantos servidores que eu perdi, de médicos, técnicos, enfermeiros, muita gente a gente perdeu. Infelizmente, a atitude do Ministério da Saúde é uma atitude para ser esquecida, para ser varrida da história. Tudo que o Ministério da Saúde podia fazer para atrapalhar, ele fez. Inacreditavelmente, ele conseguiu. E eu acabei virando representante de todos os secretários de saúde do Brasil, porque virei presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E a gente sempre dialogava e tentava construir essas soluções com o Ministério. Mas desde a primeira vacina que eu trouxe, depois um dia eu conto essa história, daqui a alguns anos, mas trouxe numa caixa de isopor, num voo. Eu trouxe as primeiras vacinas numa pequena caixa de isopor, num voo, para o Maranhão, para que a gente pudesse vacinar junto com o Brasil. E desde aquele dia ali eu tinha certeza que a gente estava em outro patamar, né? A gente ia conseguir enfrentar o vírus de outra forma. Quando a gente olha os resultados hoje do Maranhão e vê que nossa mortalidade é menos da metade do Brasil, que a gente é o estado onde menos morreu gente, é o estado que mais salvou vida, isso dá um orgulho danado. Porque a gente não é o estado mais rico, a gente não é o estado com a maior rede hospitalar, mas a gente é um estado que se preparou. Porque quando a pandemia chegou, a gente já tinha rede construída. A gente não foi construir essa rede durante a pandemia. A gente tinha uma rede nova de hospital, a gente tinha uma rede nova de policlínica, a gente tinha uma rede nova de assistência à saúde das pessoas que a gente precisou usar na pandemia. E eu acho que isso foi a diferença que permitiu que a gente chegasse hoje e pudesse dizer assim, com todas as letras, o Maranhão é o estado que teve a melhor gestão da pandemia
nesses últimos 2 anos. Isso para mim é um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida, porque foi a tarefa mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Eu espero não enfrentar nenhuma tarefa mais difícil que essa daqui até o final da minha vida. Eu espero que essa tenha sido a tarefa mais difícil, porque é improvável que a gente vai enfrentar outra guerra como essa que a gente enfrentou. Pelo menos eu rezo a Deus todos os dias para que eu não precise enfrentar outra guerra como essa. O senhor aceitaria novamente um desafio de comandar uma secretaria de Estado como a da Saúde? Silvia, eu te diria, essa pergunta é sempre feita, eu te diria assim, que não é minha intenção. Nesse momento eu acredito que é melhor exercer o meu mandato parlamentar. Eu estou com um desejo grande de poder construir políticas públicas aqui no Legislativo, de poder exercer o meu mandato, mas obviamente isso não são decisões individuais, né? Quando eu fui para a Secretaria de Saúde também eu não queria, né? Não era um desejo meu, né? Mas eu sou muito obediente, mais do que isso. Minhas decisões são pautadas coletivamente, não individualmente. Eu não voltaria para a Secretaria de Saúde para exercer algo que é por conta do meu desejo, não. É para exercer uma construção que é coletiva, de política pública coletiva, de construção de um grupo político a que pertenço. Então, eventualmente, se for convidado pelo governador Carlos Brandão para exercer qualquer cargo em seu governo, a resposta a esse chamado, ela não vai se dar só por conta de um desejo meu individual. Ela vai ser construída coletivamente. Então, a resposta é assim, sim, eu poderia aceitar, desde que essa seja a melhor resposta para o meu grupo político. Mas o meu desejo individual hoje é poder exercer meu mandato como deputado na Assembleia. O senhor é um advogado. Como é que foi administrar e pegar uma secretaria como a Secretaria de Saúde sendo advogado? Foi um desafio? Foi um desafio, Silvio, mas eu te diria, hoje eu reconheço que ser advogado me ajudou a entender muito dos problemas da Secretaria. A Secretaria é muito grande, ela tem uma dimensão, ela é o segundo maior orçamento do Estado, ela só pede para o orçamento da Prefeitura de São Luís, ela é maior que todos os municípios. E ela tem uma estrutura muito pequena, em comparação com a estrutura que a gente tem administrativa dos municípios. De modo que ela tinha muitos problemas. Porque para que o médico possa exercer seu ofício lá na ponta, o remédio tem que estar lá na farmácia, eu preciso que o prédio ele esteja em boas condições, eu preciso que a ambulância esteja funcionando, eu preciso que os servidores estejam pagos em dia. Eu tenho uma série de condições que o médico não tem de se preocupar com elas, que são preocupações do secretário. A preocupação do secretário não voltar numa mesa de cirurgia. Por isso ele não precisa ser médico. Ele precisa entender o problema da política pública, precisa ter gestão da coisa. Então, assim, eu passei quase um ano só ajeitando os parafusos da secretaria para que ela pudesse andar. Hoje a secretaria anda, né? Mas a gente teve de ajeitar, por exemplo, a parte da licitação, a parte do jurídico, a parte de auditoria, a parte de contratos, que não são saberes médicos necessariamente, são saberes de quem entende da atividade meio, para que eu pudesse exercer esse saber final. Apesar de ser advogado, eu tinha uma grande equipe, com gente que tem muito conhecimento do SUS, que faz o dia a dia da Secretaria de Saúde. E esse dia a dia da Secretaria de Saúde era tocado não por mim, mas por médicos, por enfermeiros, por fisioterapeutas, por terapeutas ocupacionais, por quem toca o dia a dia do SUS. Mas eu tentava fazer o máximo que eles pudessem se preocupar com isso. Se foca aí na atenção, o que é que precisa para ter a melhor cirurgia possível? Eu preciso disso, disso e disso, ponto. Pois eu vou deixar no ponto para vocês. Eu acho que essa que é a função de um gestor, essa que é a função do secretário. E eu tentei fazer o máximo que eu pude no tempo que eu estive à frente da secretaria. O PSB fez 11 deputados nessa eleição. Qual o peso disso? Qual o peso da bancada que vem aí para a Assembleia em 2023? Bem, o PSB se tornou o maior partido do Estado. Nós elegemos 11 deputados estaduais, um deputado federal, o senador e o governador. Então, o peso do PSB é muito grande. Obviamente, isso não quer dizer, por exemplo, um alinhamento automático de dizer, não, então o PSB tem que ter a presidência da Assembleia. Não. A gente faz parte de um grupo político, esse grupo político tem muitos partidos. Tem o PSB, tem o PCdoB, tem o PP, tem o PT, tem o PV, tem o PMDB, tem uma infinidade, né, de partidos que compuseram a coligação que elegeu o governador Carlos Brandão.
Então, a gente tem que saber também dividir os espaços para que todos sejam contemplados. Obviamente que para onde pender a bancada do PSB, a gente vai ter um direcionamento do governo, do legislativo. O PSB ele tem muito peso porque, e isso é importante, entender a função do partido. São 11 deputados. Não é o Carlos Lula, não é o Ariston ou a deputada Daniela. É uma bancada. É uma bancada. Para onde essa bancada for, obviamente, ela vai ter muita influência sobre o poder legislativo e sobre o dia a dia aqui da Assembleia. E o peso e responsabilidade aí do Carlos Brandão, governador reeleito, e do senador eleito Flávio Dino no crescimento do PSB no Estado? É fundamental, né? A gente se tornou o maior partido no Brasil. O PSB foi o único, do Maranhão foi o único a eleger governador em primeiro turno. O PSB concorre ainda na Paraíba em segundo turno, mas seriam os únicos 2 estados que o PSB tem possibilidade de governar. Além disso, a gente elegeu uma bancada de 14 deputados federais, elegeu um deputado federal aqui pelo Maranhão também, elegeu um senador, esse senador foi o senador Flávio Dino. Isso quer dizer que o PSB vai ter peso, né, já que ocupa também a vice-presidência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PSB é vice com Geraldo Alckmin. Então é um crescimento nacional então, é um aí, crescimento nacional e responsabilidade muito grande, portanto, agora também do PSB no Estado, por ser, se não o maior, um dos maiores. Né? A gente sabe que o PSB de Pernambuco, historicamente, é muito grande, muito forte, é quem comanda o partido nacionalmente, mas o PSB do Maranhão passa a ter essa relevância que não é pequena dentro da esfera política partidária. Vocês já discutem, por exemplo, a liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa em 2023? Porque acaba a eleição, vocês já ficam conversando, né? Já tem aquela coisa. A gente está na fase das conversas, né? Ainda tem um caminho muito longo até até 1º de fevereiro, que é quando a gente toma posse, mas as conversas já iniciaram, o partido ele vai se reunir, né? Em poucos dias a gente vai ter reunião também com o governador Carlos Brandão, que já convidou o partido para se reunir, mas nos próximos dias a gente tem reunião da bancada dos 11, então obviamente isso vai ser pautado também. A gente vai ter relevância, seja na mesa, seja na liderança da casa. Com certeza, esse bloco é o maior bloco da casa, bloco que tem 25%, 1/4 da Assembleia, é o PSB. Então, por óbvio, a gente vai ter relevância nessas decisões. O tamanho da bancada, ela coloca essa posição para o partido. E já discutem, inclusive, a questão da presidência da Assembleia. O senhor se pronunciou em favor do atual presidente Otelino Neto. Como é que o senhor vem acompanhando isso? Com muita tranquilidade, Silvia. Como eu disse, não é pelo PSB ter a maior bancada que necessariamente a gente vai ter todos os cargos. Né? Isso não seria nem justo com todas as siglas que compõem o nosso grupo político. Então, o que eu tenho feito e tenho dito e tenho trabalhado é para que a gente tenha harmonia. Fundamental é isso. A gente não precisa dividir, nesse momento, a base do governo com disputa pela presidência da Assembleia. A gente teve a ampla maioria na casa, ampla maioria. A gente não vai ter dificuldade para eleger o presidente se estivermos unidos. Então, nesse momento, o que a gente pede exatamente, obviamente a gente vai conversar, a gente vai construir consensos, a gente vai ouvir o que é pleito de cada pessoa, o que é pleito de cada deputado, mas o ideal é que a gente não tenha disputa para a presidência da casa. A gente não precisa, nesse momento, de mais essa disputa. O ideal é que aconteça por consenso e que aí a gente, por isso até, eu acredito que nos próximos dias a gente já tenha maioria para esse consenso. Quais serão as bandeiras prioritárias do seu mandato? Eu tenho falado em 3 bandeiras que são fundamentais, que é educação, saúde e primeira infância. Saúde, por óbvio, a gente tem de fortalecer o SUS no Estado, a gente tem de continuar construindo política de saúde no Estado. Durante muito tempo, a gente não tinha praticamente nada de rede. A gente construiu 22 hospitais, 18 policlínicas, construiu muitos serviços novos. A gente criou a maior rede de saúde da história do Estado. É um hospital a cada 4 meses no meu período de gestão. É muita coisa. Se alguém dissesse para mim, quando eu comecei a secretaria, se eu dissesse assim, olha, eu vou entregar um hospital a cada 4 meses, uma ambulância por semana, eu vou entregar uma policlínica a cada 5 meses,
todo mundo ia me chamar de presunçoso, que é irreal, que eu não conseguiria atingir esses dados. Mas é o que aconteceu de fato. Então a gente precisa continuar construindo, porque essa grande rede ela não terminou ainda. Tem muitos serviços que a gente não tem muito problema que a gente ainda tem no sistema, tem muita coisa para construir. Então, uma bandeira é o fortalecimento do SUS, não tenha dúvida a esse respeito. A outra é a bandeira da educação. Todo o desenvolvimento social dos países que conseguiram dar um salto em pouco tempo, passou pela educação. Quando a gente vê os tigres asiáticos, pega o exemplo da Coreia do Sul. O desenvolvimento da Coreia do Sul, ela passa obviamente pela industrialização, mas ela passa sobretudo pela educação. Então quando a gente olha os IEMAs, quando a gente olha nossas escolas em tempo integral, o Maranhão não tinha nenhuma, hoje tem 100. Mas quando a gente olha uma escola em tempo integral, quando olha o IEMA e olha que essas escolas que são públicas têm o mesmo indicador de IDEB de escola particular, das melhores escolas particulares aqui de São Luís, a gente vê que tem alguma coisa então dando certo. É política de educação dando certo. O problema é que não pode ser só para uma elite, não pode ser só para poucos. A gente tem que continuar essa ampliação. Se possível, falar de tempo integral para todas as escolas do Estado. Óbvio que isso é caro, isso é custoso, isso é difícil, porque é política social também. Quem está em tempo integral tem 3 refeições ao dia, né? Estuda de manhã, estuda de tarde, só vai de noite para casa, ele vai ter outra ocupação, mas a gente dá perspectiva para a nossa juventude. O fundamental é isso, a gente entender que para a gente evoluir enquanto Estado, a gente tem que ter uma base educacional sólida. E a gente, durante muito tempo, não teve. 20 anos atrás, a gente só tinha ensino médio em 70 cidades do Estado. 147 cidades, a gente dizia assim para os jovens, bem, tu não vai ter futuro, porque tu não pode nem terminar teu ensino médio. Então, a gente tem um caminho muito longo ainda, a gente chega atrasado e com pressa no século XXI. O Maranhão chega atrasado e com muita pressa para fazer o século XXI dar certo. E eu tenho dito que a bandeira da primeira infância, 0 a 6 anos, isso vai ser prioridade absoluta no meu mandato. Mãe solteira, eu tenho escutado um drama das mães solteiras, a gente não tem creche. A gente é o estado com menos creches do país e com o menor percentual de creche por habitante. Onde tem creche, Silvia, tu não vai nem acreditar, porque muitos não acreditam, eu tenho menos violência doméstica. E aí, mas o que tem a ver creche com violência doméstica? Porque se a mulher ela tem onde deixar sua criança, tem onde deixar seu filho, ela vai procurar um emprego, ela é menos dependente do homem. E eu tenho menos violência doméstica, portanto, porque ela não é dependente, ela não fica no ambiente hostil a ela. Ela termina aquela relação. Então, eu preciso ter política voltada para a primeira infância. É política do município. Sim, é política dos municípios, que o Estado precisa ajudar. Eu andei o Maranhão inteiro, a gente tem uma imensidão de creches, obras que eram do governo federal que não foram acabadas. E aí não importa se é do município, se é do Estado, se é da União, a gente tem de terminar essas obras e colocar essas creches à disposição dessas crianças. E mais do que isso, pensar em como a gente vai efetivar políticas públicas para essas crianças de 0 a 6 e cuidar de mãe solteira. Só ano passado, quantos mil crianças não foram registradas no Maranhão só com o nome da mãe, sem o nome do pai? E aí eu pergunto, sem creche, onde as mães vão deixar essas crianças? Com as vós? Onde não tiver avó, vai deixar com o vizinho? Onde não tiver vizinho, vai deixar onde? Vai deixar na rua? Porque esse é o drama do dia a dia da nossa população. Sim, então a gente tem de pensar sim em política para a primeira infância com muita força, né? Com muito cuidado e com muita atenção, para dar prioridade absoluta para quem tem 0 a 6 anos, onde a gente perde as crianças. Se a gente cuida bem delas nessa primeira infância, nesse 0 a 6, se a gente dá educação, se a gente dá saúde, a gente melhora as condições dela para o futuro. Ela vira um jovem melhor, vira um adolescente melhor, vira alguém que vai ter condição de estudar e vai ter condição de ter uma vida digna. Então, assim, eu acho que essas 3 bandeiras, educação, saúde e primeira infância, que é o foco da interseção entre os dois, serão as bandeiras do meu mandato, serão minha prioridade e serão um foco para a gente poder fazer mais pelo Estado. E é muita coisa aí, viu? Não é pouca coisa não, muita coisa a ser feita nessas áreas, nessas 3 áreas. Voltando aqui para a questão da eleição, para a questão política mesmo, a gente viu aí o resultado da eleição aqui em São Luís, onde o governador Carlos Brandão ficou em primeiro lugar, em segundo lugar o Laésio, em terceiro lugar o Everton e em quarto lugar o prefeito atual, o ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda Júnior. O senhor acredita que isso aí vai refletir em 2024? De alguma forma, e em relação até ao PSB, né, que
teve aí o governador como o grande vencedor em São Luís. Reflete em 2024, com certeza, mas a gente tem que ter calma, né, para não fazer análise apressada só do resultado da eleição. A população ela tende a não votar no quarto colocado, porque ela não vê nele a possibilidade de ser eleito. Esse voto migra. Então, isso não é a real dimensão do ex-prefeito Edivaldo. O ex-prefeito Edivaldo, é importante dizer, ele terminou muito bem avaliado o mandato dele de prefeito, apesar de algumas ressalvas que eu tenha ao mandato dele de prefeito. Mas ele terminou muito bem avaliado. Então, não é a real dimensão dele, do tamanho dele em São Luís, mas há equívocos que ele tomou ao longo da sua caminhada. E isso acabou resultando nessa votação que foi frustrante. Ele teve menos de 3% dos votos no estado. É uma votação muito pequena para o tamanho dele, de ser um ex-prefeito da capital. Mas para 2024 a gente ainda tem uma longa caminhada, ainda tem muito a se conversar, muito a se cuidar. A gente tem uma gestão do prefeito da capital que é bem avaliada. Sim. Então a gente tem que ter calma. Muita calma nessa hora, então. Muita calma, ainda tem um caminho muito longo a se percorrer, mas eu tenho quase certeza que o grupo político a que eu faço parte vai ter candidato a prefeito da capital. Porque por hora não está alinhado com o prefeito Eduardo Braide, que, pelo contrário, apoiou outro candidato a governador, se colocou em oposição ao governador Carlos Brandão, então é natural que, estando em campos opostos, a gente também tenha no nosso campo político um candidato. E o que eu já tenho falado também é que nosso campo tenha um candidato, né? A última eleição a gente se equivocou muito, a gente teve muitas candidaturas, todas elas fracionadas com uma votação muito pequena. O ideal é que se a gente quiser disputar a eleição para vencer a eleição, que a gente possa ter uma candidatura apenas do nosso campo político, do grupo político, para enfrentar o prefeito Eduardo Braide, que naturalmente é candidato à reeleição. Terminada essa eleição, já se discute 2024? Já se discute 2024, já se discute 2026, por que não discutir 2024? Mas eu acho que a gente tem que ter muita calma. É natural que a gente faça projeções, conjecturas, mas está muito longe. O momento agora é de trabalhar, né? De fazer o melhor mandato possível. A gente não discute eleição para vencer a eleição, para estar no poder. A gente discute eleição para poder mudar a vida das pessoas. Porque o mais importante, Silvia, não é o momento, o processo eleitoral. O processo eleitoral é uma escolha. A gente vence, a gente perde. Isso acontece. Teve gente que fez mandatos excelentes, que perdeu, infelizmente, a eleição agora. Mas o que importa é o que a gente faz durante o processo eleitoral, entre as eleições. Porque aí a política é para isso. Não é para mudar a vida dos políticos, é para mudar a vida das pessoas. Eu tenho dito e repetido isso, repeti a campanha inteira. É para mudar a vida das pessoas que a gente está no mandato. Então, o momento agora, mais do que pensar sobre a eleição, a gente pode pensar, refletir, conjecturar, mas é trabalhar muito. Porque as pessoas têm fome e têm pressa. Quem tem fome tem muita pressa, e é para isso que a gente está aqui no mandato. Sobre o cenário nacional, nós temos aí Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e muito acirramento. Como é que se houve essa polarização nacional nesse momento? A polarização, ela existe e ela foi transformada, mas ela existe desde 89. A gente não tem que ter medo dela. Veja só, em 89 aconteceu, foi Lula e Collor. Em 94, 98, 2002, 2006 e 2010 aconteceu entre o PT e o PSDB. Tá? E a partir de 2014 entre o PT e Bolsonaro. Então, assim, o PT sempre esteve de um lado e as forças mais conservadoras, reacionárias, a gente pode nominar como quiser, estiveram do outro. O que me dói, assim, é que assim, o que a gente tinha até 2014 era uma dissensão, uma divergência do PT, mas dentro do campo democrático. Né? A gente estava, se a gente pudesse querer aqui jogando num tabuleiro de xadrez, a gente estava jogando xadrez, mas estava jogando xadrez dentro das regras do jogo. O que acontece em 2014 é que vem um pombo, chega e derruba todas as peças. E o sistema não está preparado para chegar um pombo e derrubar a peça. Não existe essa regra no xadrez. A regra no xadrez ganha em quem dá o checkmate. Mas não quando o pombo chega e leva o rei e a rainha.
E mais ou menos isso foi o que aconteceu. E a gente não está preparado para isso. O sistema não sabe como responder esses ataques ao sistema. A gente tem a ascensão do extrema-direita e eu não sei porquê, a gente muitas vezes se ressente de dizer isso, mas é o que o bolsonarismo é. É política de extrema-direita, é política xenofóbica, é política que tem ódio a negro, a nordestino, a mulher. E ele faz questão de dizer isso e disseminar isso muitas vezes em suas falas. Então é muito difícil disputar com isso, porque a gente não tem uma disputa natural, a gente não tem uma disputa normal, a gente não tem uma disputa democrática. É como se a gente estivesse querendo jogar bola e a pessoa tivesse liberdade para estar o tempo todinho dando carrinho de cartão vermelho, só que sem o cartão vermelho. E por isso eu me ponho muito claramente ao lado do presidente Lula no segundo turno e peço para todo mundo que o faça. No segundo turno a gente não vota, a gente veta. Se a gente veta, eu estou vetando tudo que fere a democracia, que é exatamente o bolsonarismo. Mas se a bandeira da democracia é muito longe, e eu entendo, às vezes é muito distante para a população, porque o Bolsonaro é antidemocrático, isso não é palpável, não é esse copo. Mas a população sabe que ela tem passado fome, sabe que o gás aumentou, sabe que a gasolina aumentou, sabe que o feijão está caro, que a carne está cara, sabe que ele piorou de vida, sabe que a moto que ele tinha ele teve de vender, que o filho dele ele não botou mais na universidade. E quem fez isso foi o Bolsonaro. Porque foi uma tragédia. Porque além de ser antidemocrático, ele é profundamente incompetente. Ele é incompetente em tudo que ele faz. Ele é tão incompetente que ele tentou, ainda quando era do Exército, matar as pessoas no atentado à bomba. E não conseguiu, porque a bomba não estourou. Ele é incompetente em tudo que ele faz nessa vida. Ele se mete a machão, mas foi assaltado no Rio de Janeiro e levaram a arma dele, ele foi chorar no jornal no outro dia. Ele é incompetente em tudo que ele faz. Ele foi incompetente na pandemia. O Brasil teve 700 mil mortos por incompetência. Por incompetência e truculência dele. Então eu não posso estar do lado de uma pessoa dessa. Eu não posso estar nesse campo. Eu estou no outro campo. Eu estou jogando no outro campo. E eu peço que todo mundo que seja democrático, que seja republicano, ainda que não seja petista, ainda que não seja de esquerda, ainda que não tenha o Lula como uma referência, eu peço para todo mundo que tenha a democracia como um valor, que aposta no futuro das pessoas, que aposta nas instituições, né? No funcionamento correto das instituições, que diga não ao bolsonarismo dia 30 de outubro. Eu digo isso com todas as letras, inclusive em defesa do SUS, em defesa do sistema, ele quase acaba com o Ministério da Saúde esses 4 anos. E ele vai completar o projeto se ele se reeleger, eu tenho certeza. Porque muita gente boa saiu do Ministério da Saúde porque não tinha como concordar com as políticas que eram desenvolvidas pela Presidência da República. Então, na verdade, o que a gente coloca em jogo nas próximas semanas é o futuro do país, e o futuro do país de verdade. Porque se o primeiro mandato do Bolsonaro já foi ruim, um segundo mandato será o horror completo. O senhor é um jurista. Como é que o senhor vê e como é que a gente pode lidar com intolerância política e liberdade de expressão ao mesmo tempo nesse período conturbado? Então, Silvia, esse é o problema, é o dilema, né? Até o complexo de Popper, que sempre fala, a gente não pode tolerar o intolerante, porque tudo que o Bolsonaro não é, e o sistema não está preparado para isso. Veja, a gente tem soluções dentro da Constituição, soluções dentro do direito, mas para as regras são seguidas, ou para a gente que quer seguir as regras. Se eu quero seguir a regra do jogo, se eu quero jogar bola, e eu aceito as regras do juiz, tudo bem. Mas se eu compro VAR, se eu compro bandeirinha, se o juiz não apita uma falta para mim, como é que esse jogo vai funcionar? E o que acontece com o Bolsonaro é que ele não aceita a regra do jogo. Então, como é que eu vou falar de tolerância? Sim, ele fala muito de liberdade para discursar, mas de liberdade, mas não existe liberdade para mentir. Sim, isso inclusive é crime, né? Calúnia é crime, injúria é crime, difamação é crime, propagar mentira é crime. A liberdade que ele fala é liberdade só para ele falar o que ele quer, para ele mentir do jeito que ele quiser, para inventar a loucura que ele quiser, e está tudo bem, e está tudo certo. Não pode ser desse jeito. Então, assim, a gente não vive muito longe do que ele diz, a liberdade de expressão, o Brasil vive o jugo do judiciário, isso é mentira, isso é bobagem. Ele fala as besteiras dele há anos, sem ninguém nunca ter dito nada, né? Ele tinha liberdade para ser racista. Em programa de televisão
em horário nobre. Ele sempre fez isso a vida toda, para falar bobagem, a bobagem que ele quisesse. E nem por isso a gente impediu ele de falar alguma coisa. Nunca. Né? Agora, aceite as consequências do que você fala. Esse é o sistema. Você está disposto a ser racista? Pois aceite as consequências do seu racismo. Você pode ser processado por isso. Ah, você quer ser xenofóbico, xingar nordestino? Pois aceite as consequências de ser processado por isso. Ah, você não gosta de mulher, você está xingando mulher? Aceite as consequências de ser processado por isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu não posso botar uma fita na boca das pessoas. Isso ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez. E nem vai fazer. Ele só usa isso como argumento para ser vítima. O tempo todo ele tenta se sair de vítima. Porque ele não passa disso, de um covarde. Deputado Carlos Lula, muito obrigada pela sua entrevista e muito obrigada por ter aceitado o convite da nossa produção. Seja sempre muito bem-vindo à TV Assembleia e foi um prazer enorme bater esse papo com você. Eu é que agradeço, Silvia, do fundo do coração. O Direto ao Ponto fica por aqui. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais e canais oficiais da Assembleia Legislativa do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!